Amados, que bom, espero que vocês tenham entendido a palavra que eu trouxe aqui. Saul, quando ele recebeu o Espírito Santo, a liberdade de fazer alguma coisa, ele se escondeu. Não se esconda. Não se esconda. No mundo você vai ter as aflições, vão continuar acontecendo. Mas se o Espírito Santo de Deus está em você, você não precisa se esconder. Você pode ir à frente mesmo com dor, você pode tomar postura mesmo com medo, porque no caminho o Espírito Santo vai fazendo de ti um homem e uma mulher segundo o coração dele. Amém? Amém. Amém, queridos. Hoje a palavra que eu vou trazer é uma palavra baseada em das parábolas que Jesus trouxe, e eu estou intitulando essa palavra como chamados para entrar no reino, porque basicamente a parábola que nós vamos ver hoje, ela é uma parábola onde Jesus começa falando, e o reino de Deus é como? O reino de Deus é como? Todas as parábolas que se você for ler no livro de Mateus, Jesus começa a parábola falando, e o reino de Deus é como? E Jesus falava em parábolas porque precisa ser uma forma simples, precisava ser de uma forma que as pessoas, depois elas fossem mastigando, comparando, discutindo, se relacionando e entendendo. Amém? São 3 tópicos dessa palavra, e os tópicos que eu coloquei ali, o reino de Deus eu vou começar falando sobre o reino de Deus depois eu vou explicar da forma como o Espírito Santo, juntamente hoje no devocional com a minha esposa, nós entendemos o que Deus estava falando sobre o reino através dessa parábola, e eu quero fechar essa palavra falando sobre acessando o reino, que basicamente é isso que nós nesse mês estamos buscando, transbordar no reino, entender o reino, entrar no reino, pertencer ao reino e nunca mais sair de lá. Compartilhava com a minha esposa, e nós temos compartilhado isso durante esses dias, como tem sido difícil continuar vivendo nessa terra olhando para o alto. Você tem tido esse sentimento também? De que parece que as coisas dessa terra, elas estão cada vez mais perecíveis e cada vez menos atrativas? Eu acredito que o reino de Deus está próximo, e eu acredito que se você tem tido esse sentimento, é porque o seu coração já tem cada dia mais ansiado pelas coisas que são do céu. Eu acredito que Deus está mudando as nossas mentes, para que a nossa mente ela esteja nas coisas celestiais. Colossenses 3 diz isso, pense nas coisas que são do alto, e não nas coisas que são da terra. Se esconda em Cristo, e quando Cristo se manifestar, está aí você se manifesta. Se você tem sentido isso também, a minha recomendação é que você comece a pensar nas coisas que são do alto. Acredito que o nosso coração como igreja tem nos movimentado, a esta igreja, nós temos visto que essa igreja tem nos movimentado a pensar nas coisas que são do alto, e cada vez mais essa dicotomia entre o que eu estou fazendo nessa terra e o desejo que eu tenho de estar no céu, ela vai ficar cada vez maior. E fique tranquilo, você vai se entristecer, fique tranquilo, essa tristeza vem de Deus. A palavra de Deus diz no livro de Coríntios que a tristeza que vem de Deus, ela traz arrependimento, esse arrependimento traz vida. Então, se você tem sentido isso, que nós temos sentido também, una-se a nós em oração, para clamar como nós clamamos, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas enquanto estivermos nessa terra, que nós possamos viver pensando nas coisas eternas. O natural, o perecível, não está mais satisfazendo aqueles que se dizem filhos e filhas de Deus. É por isso que você tem sentido essa insatisfação. Então, dando somente uma explicação, e se serve para você como uau, ele também sente assim, sim. E é o que nós temos entendido, não serve mais para nós. Nós precisamos buscar o que é eterno. Amém? O reino de Deus é entendendo a parábola e acessando o reino. Então, temos 3 textos bases. O primeiro texto é o texto base de Mateus 25, de 1 a 13, é a parábola em si. Depois nós vamos falar sobre João 14, 25, 27, onde Jesus ele fala sobre o Espírito Santo. E nós vamos fechar falando sobre Efésios 4, 29 e 32, que fala sobre o acessar ao reino de Deus, através de uma postura e não apagando o Espírito Santo. Olha que legal, estou sendo bem didático hoje na palavra, né? Vou melhorando, né? Mas no meio dessas palavras tem outras palavras, tá bom? Então eu vou dando alguns outros textinhos para embasar aquilo que eu entendi dentro da parábola. Então, para nós começarmos, vamos ler Mateus 25, de 1 até 13, onde nós vamos falar sobre o reino de Deus. Então vamos lá. A Bíblia que está na parede, ela é a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje,
e vamos ler juntos aí, você acompanha aqui ou acompanha. Eu recomendo, se você tem uma Bíblia em papel ou uma Bíblia eletrônica, que você mantenha Mateus 25, de 1 a 13, porque quando nós entrarmos no segundo tópico, eu vou começar a trazer as coisas do segundo tópico que vai estar aqui em Mateus 25, vai desaparecer da parede, mas fica na sua mão, tá bom? Jesus disse, naquele dia o reino do céu será como 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. 5 eram sem juízo, repita comigo, sem juízo, e 5 eram ajuizadas, repita comigo, ajuizadas. As moças sem juízo pegaram suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para suas lamparinas. Próximo slide. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. À meia-noite, se ouviu esse grito: o noivo está chegando, venham se encontrar com ele. Então as 10 moças acordaram. Repita comigo, as 10 moças acordaram. Muito bom. Quantas moças acordaram? Quais que acordaram? As ajuizadas ou as sem juízos? Todas. Então todas dormiram. Você já tinha pensado nisso, que todo mundo dormiu? Não, né? A gente é crente, a gente acha que a gente não dorme. Então as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí as moças sem juízo disseram às outras: deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. Próximo slide. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas. O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Que egoísta, né? Como é que uma pessoa crente não redivide o óleo? É egoísmo isso daqui, gente. Dividir o óleo não dividir o óleo é egoísmo? Então espere que nós vamos explicar aqui. Vê se faz sentido. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido? Que a pessoa que está falando aqui na frente, às vezes fala besteira. E às vezes não é pouca besteira não, é muita besteira. O Felipe não fala besteira. O Felipe é o único que você pode ouvir 100% do que ele fala. Agora eu, meus queridos, filtre. Mas é antagônico, me divide o óleo, não posso dividir o óleo. Você que se lasque. Aqui não está na versão de hoje, mas estava assim, você que se lasque. O que a gente tem dá só para nós. Se vocês querem, vão comprar. Então as moças sem juízo saíram para comprar o óleo. Enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento. E a porta foi trancada. Fale, a porta foi trancada. Por dentro. Por fora não tem fechadura. A fechadura só abre por dentro. Olha, os profetas já deviam estar pulando ali, dando pirueta gospel, alguma coisa assim. Vamos lá. Mais tarde, as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixe entrar. E o noivo respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu não sei quem vocês são. Vocês podem repetir essa expressão? Eu não sei quem vocês são. É muita crueldade numa parábola só. A porta só abre por dentro. As noivas ajuizadas não repartem o óleo. Quando alguém clama, Jesus fala: não conheço. Eu não sei que tipo de evangelho que você lê. Eu não sei qual a geração que você vive. A gente reclama muito de muitas gerações passadas, e as gerações passadas reclamam muito das gerações futuras. Mas uma coisa que eu acho maravilhoso é de que a palavra de Deus ela é eterna, atual e atualizada. Eu quero declarar que a Bíblia não precisa de ser atualizada. Porque o que a Bíblia chama de pecado é pecado. A postura que Deus tomou e Ele continua tomando, Ele vai continuar tomando. Independente se você não aceita. Pecado continua sendo pecado. Pecado não é doença. Pecado é pecado. Doença é doença. Quando nós olhamos assim, e nós vemos a parábola do jeito que ela é feita, pelo menos eu falo, meu Deus, existem injustiças aqui. Injustiça em não dividir o óleo, injustiça em não dar uma segunda chance, injustiça em não abrir a porta e falar: tudo bem, vai, entra aí. Sabe por quê? Porque a parábola não deixa claro se as moças que foram comprar óleo, se elas voltaram com óleo. E se elas voltaram com óleo? Daqui a pouco elas foram comprar óleo e voltaram com óleo. Foi uma questão de timing. Foi uma questão de tempo, foi uma questão de agenda. Foi uma questão de, eu não tinha entendido essa necessidade.
Gente, não entender a necessidade no tempo da necessidade não é problema, é pecado. Não entender o que você precisa de fazer não é problema, é falta de comunhão com Deus. E ponto. E esse é o evangelho que nós seguimos. Esse é o reino de Deus. Pode ser que muitos depois dessa palavra falem assim, então eu não quero esse reino, então não queira esse reino. Porque o reino de Deus é isso, o reino de Deus busca lucro. Se você vai, Mateus 25, um pouco mais para frente, no capítulo 14, eu não coloquei aqui, é a parábola dos talentos. É o noivo chegando e falando assim, eu te dei 10, quanto você está me dando? Eu estou te devolvendo 20, parabéns, servo bom e fiel. Cara, eu te dei 50, quanto que você está me devolvendo? Eu estou te devolvendo 100, parabéns, servo fiel. Eu te dei 5, o que você fez? Eu mantive na conta corrente e não usei. Você é infiel, porque o reino busca lucro. Não existe socialismo no reino. Não existe comunismo no reino. A tua justiça é diferente da justiça de Deus. Os teus conceitos de justiça, de amor, de bondade, são diferentes dos conceitos de justiça, amor e bondade de Deus. Eu queria entrar no segundo tópico, vamos entender a parábola, vamos ver se você me considera um louco, ou se você me considera um canal de Deus, vamos lá. Então, entendendo a parábola, o primeiro ponto que eu coloquei aqui, é que primeiro que o reino de Deus, são com 10 moças, 5 moças têm juízo, e 5 moças não têm juízo. Quantos de vocês conhecem esse livro aqui? Nomes e números bíblicos? Está à venda ali na lojinha, cadê o Júnior? Olha lá o Júnior, então está à venda ali na lojinha. Esse não é meu, o meu está em casa, eu perdi. Trouxe para cá. Por que eu quero falar desse livro? Porque quando a Bíblia fala sobre números, 10, 5 com, 5 sem, não é porque 10, porque Jesus falou assim, vamos aí, me dá um número aí. 10, então 10, pronto. 10 moças, 5 com juízo, 5 sem juízo. Não, existe um porquê ser 5 e um porquê ser 10. E ali eu coloquei que o número 5, ele representa a graça. Se você vai aqui nesse livrinho, você vai ali, ó, e você vai fuçando nele, e ele vai dando para você desde o número 1 até o número, sei lá, uma pancada de número aqui. E o número 5, ele fala sobre isso. O que o número 5 representa? Está aqui no capítulo 5, no capítulo 4, diz assim, 5, esse é o número que simboliza a graça, redenção e ministério espiritual. O homem natural em seu estado perdido necessita da graça, e o número 5 representa essa graça. Então são 5 pessoas, são 5 noivas. É um grupo que está debaixo da graça e não tem juízo. E o mesmo em um outro grupo que está debaixo da graça e que tem juízo. Todos, ali eu coloquei, com juízo e sem juízo, é isso mesmo. E aí eu coloquei um texto ali embaixo que diz assim, ó, não estás debaixo da lei, mas estás debaixo da graça, Romanos 6,14. Para quem serve essa palavra? Para quem serve essa palavra? Para os crentes ou para os não crentes? Serve para quem essa palavra? Os crentes que estão debaixo da graça. Na parábola, Jesus diz que Ele coloca a graça sobre todo mundo. A diferença é que uns têm juízo e outros não têm juízo. Noivas são pessoas que estão prometidas em casamento a alguém. Então, o mesmo grupo que está debaixo da graça pode ter juízo ou pode não ter juízo. Mas ambos estão na mesma situação. Ambos estão no mesmo lugar esperando o noivo. Para mim fica melhor ver aqui. Segundo texto que eu coloquei, Deus encerrou todas as coisas debaixo da desobediência, para com todos usar misericórdia. Então, seja você uma pessoa ajuizada, ou seja você uma pessoa sem juízo, todos nós estamos debaixo de uma desobediência, enquanto não nos encontramos com a graça de Deus. Você pode ter juízo ou você pode não ter juízo, mas você se encontra hoje sentado no mesmo lugar de pessoas que estão buscando a Deus. É Deus quem vai julgar quem tem juízo e quem não tem juízo. E eu coloquei um último texto ali embaixo, que é de 2 Pedro 3,15, que diz assim, lembrem que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos. Nesse primeiro momento, o que eu vejo é isso. Todas as mulheres, todas as noivas, todas as pessoas, elas estão debaixo da graça, sendo com juízo ou sem juízo, mas todos nós estamos debaixo da misericórdia de Deus. O que diz esse texto de 2 Pedro, diz assim, que
paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para nós sermos salvos. Então não existe injustiça no final da parábola, se nós entendemos que no começo dela, todos nós estamos debaixo da paciência de Deus. Todos nós estamos no momento onde nós podemos falar: uau, será que eu tenho juízo? Será que os meus caminhos estão me direcionando para estar próximo do noivo? Segundo ponto, vamos lá. O texto diz que tanto as ajuizadas como as sem juízos, todas elas tinham as suas lâmpadas acesas. Você percebeu? Olha o que diz lá no versículo 2, 5 delas eram insensatas, 5 eram prudentes, leia aí na sua Bíblia. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram aos olhos, as prudentes, porém, levaram óleos nas vasilhas, junto com as candeias. Mas todas elas estavam com as lâmpadas acesas. Porque se você vai um pouco mais para frente, diz que elas dormiram, mas depois, quando elas acordaram, elas acenderam a lâmpada de novo. Significa que todas estavam com as lâmpadas acesas. Então, nós sabemos que nesse caso, todo mundo recebe, o que eu coloquei ali, todo mundo recebe a vida de Deus em si, e oportunidade para seguir a Cristo. Quando você recebe a Cristo, quando você decide que você vai andar no reino de Deus, a tua lâmpada é acesa. Não existe ninguém que entregou a vida para Jesus, que fala assim: entreguei a vida para Jesus, mas eu não sou filho de Deus. Não, você entrega a vida para Jesus e você se torna filho de Deus, a sua lâmpada é acesa. Tendo você juízo ou não tendo você juízo, tendo você recebido a graça de Deus e depois voltado a pecar, mas você recebeu e a sua lâmpada está acesa, você tem a oportunidade de brilhar a luz de Cristo dentro de você. Então todas estavam debaixo da graça, juízo sem juízo, e todas estavam com as suas lâmpadas acesas. Todos possuem pela misericórdia a luz para seguir a direção ao noivo. Eu coloquei o texto, 2 textos aí que são muito conhecidos, João 3,16, Deus amou o mundo, e Ele entregou o seu Filho para que todos os que nele creiam não pereçam, mas tenham a vida eterna. A lâmpada de todos é acesa, porque Jesus amou a todos. Então, nessa noite eu quero te dizer, querido, se você se acha uma pessoa desajuizada, ou que não está andando nos caminhos de Deus, Jesus morreu por você, a tua lâmpada ainda está acesa, ainda existe fogo queimando dentro de você, e se você tem buscado a Deus e se consagrado cada dia mais, Jesus morreu por você, Ele entregou a vida para você, e a sua lâmpada está acesa. Outro texto, o que diz? Em Jesus está a vida é a luz dos homens, todos os homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não conseguem suportá-lo. Tendo juízo ou não tendo juízo, você está debaixo da graça, e a luz que está acesa em você, ela combate contra as trevas, e as trevas não podem suportá-la. Então eu venho trazer para você nessa noite uma mensagem de que a luz que brilha em você estando com juízo ou sem juízo, ela é capaz de derrotar as trevas, porque a luz brilhou nas trevas para todos os homens. Não existe diferença em Deus, porque Ele não faz assim. No próximo slide eu coloco uma declaração de um homem que eu amo muito, que é o do Luiz Hermínio. Ele diz assim: alguns que acreditam que Jesus veio ao mundo, se converteu e foi para uma igreja evangélica. Não foi isso que aconteceu. Jesus, Ele veio ao mundo para ser luz, para todos quanto receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. João 1 diz isso. Todos, as lâmpadas estão acesas para todos têm sua lâmpada acesa. Não é você quem acendeu essa luz, não é você quem ligou esta lâmpada. Na verdade, quando você se transforma em noiva, o próprio Jesus, que é a luz do mundo, Ele acende em você a chama do Espírito e fala: vai, caminha. Lembra que nós falamos no começo? Saul recebeu o Espírito Santo, e ele falou: faz o que você achar que você deve fazer, e ele foi e se escondeu, mas a luz de Saul estava acesa, ficou acesa por um bom tempo. Ele teve diversas oportunidades em seu reinado de alcançar a misericórdia de Deus, mas ele preferiu apagar a lâmpada, e deixar com que uma raiz de amargura e de ódio enchesse o seu coração, ao ponto dele tentar matar Davi diversas e diversas vezes. Mas a tua lâmpada, a lâmpada de qualquer um, é acesa. Jesus não veio a esse mundo para se transformar em evangélico, Jesus veio neste mundo para acender a lâmpada de todos os homens que o aceitam. Isso é reino. Mude os teus olhos, olhe para as pessoas que estão lá fora, como noivas que ainda não têm suas lamparinas acesas.
Olhe para as pessoas que estão lá fora como pessoas que são amadas por Deus, ou olhe como as pessoas que estão aqui dentro, pessoas que são amadas por Deus, porque elas podem estar aqui desajuizadas, mas a lâmpada delas ainda está acesa. Isso é misericórdia, isso é a misericórdia de Deus, porque se fosse por nós a gente já teria afastado, a gente não coloca aqui de cadeira, né? Mas colocado de disciplina. A misericórdia de Deus, ela vê a lâmpada acesa, mesmo em corações que estão desajuizados. Essa palavra não é uma palavra de confronto, mas é uma palavra de conforto. Não sei pelos caminhos que você tem andado. Eu não sei se você entrou aqui falando é mais um culto, saindo daqui, eu vou fazer isso, aquilo. Meu coração não está, para mim não serve. Eu venho porque a minha mãe me traz. Eu venho porque o meu marido me traz. Não, minha esposa me traz, porque marido trazer esposa é raro. Mas esposa trazer marido traz mesmo. Ah, vem aqui porque minha esposa me traz. Meu querido, se você está aqui, é porque a sua lâmpada está acesa. Sua lâmpada está acesa. Próximo. Ponto 3. E aí eu quero começar a falar sobre a questão do juízo. Aí é onde entra a diferença, porque ter juízo não é ter a lâmpada acesa. Ter juízo é ter reserva de óleo. Aí a gente faz a diferença. Aí não é conforto, aí já é confronto. As que tinham juízo, diz que elas saíram com as lâmpadas acesas, mas elas levaram óleos em suas vasilhas, junto com as suas candeias. E aqui começa a questão da forma como você tem que andar para você entrar no reino de Deus. É muito simples, não tem segredo, o texto está aí. Você precisa de ter reserva de óleo. O que acontece com o ser humano, assim como acontece comigo, se alguém puder me trazer só mais um pouco de água, senão daqui a pouco eu vou ter que falar em línguas aqui, falar assim, amém, a igreja, obrigado. Ou quando o pregador pede água é porque ele esqueceu a palavra, tá? Daí ele fica pensando na palavra, obrigado. O ser humano, ele tem dentro de si um sentimento imediatista, um sentimento de conta corrente. Você olha, bate o olho na sua conta corrente e fala assim, tudo vai bem. Ou você olha e bate e fala assim, Jesus, misericórdia. Nós somos imediatistas. Então, o ser humano, quando ele olha para dentro de si e ele vai fazer o seu próprio juízo, a palavra juízo, ela tem uma conotação para nós de um homem frente a um juiz, recebendo um juízo, recebendo uma punição. Mas a Bíblia diz que o homem que ele examina a si mesmo, antes de ser examinado por Deus, é o homem que se lança sobre a rocha, antes que a rocha caia sobre ele. Só que muitas vezes o nosso juízo, a forma como nós nos julgamos, é o seguinte, será que se hoje eu sair de casa, a rocha cai sobre mim? Então o que o homem faz? Ele olha para ver se a lâmpada está acesa. Se a lâmpada está acesa, eu saio de casa e falo, está acesa, hoje não tem juízo para mim. No outro dia você vai olhar a lâmpada, e aí, a lâmpada está acesa? Ah, está acesa, então eu posso sair de casa que não tem juízo sobre mim. Deixa eu te trazer uma visão do que é julgamento, juízo. Deixa eu tentar te trazer o que significa graça. Um homem que peca, assim como eu, assim como vocês, espero que vocês pequem também, porque só eu pecador aqui é ruim, que sejamos todos pecadores esperando a graça de Deus. Mas o homem, ele pensa assim, um homem que se julga ao ponto de achar que vai morrer, ele fala assim, porque eu sou o pecador, eu vou sair de casa e algo mal vai acontecer com a minha vida, porque eu mereço mal, porque eu sou um pecador. Só que o que acontece com esse homem? Ele sai de casa e nada acontece. Por que nada acontece? Porque o juízo que ele tem sobre ele, está fora da misericórdia de Deus. Então o homem, ele sai de casa e fala assim, bom, então como eu sou pecador, mas Deus é misericordioso, eu vou sair e não vou morrer, mas o dia vai estar nublado, porque pelo menos o dia nublado é para mostrar que eu sou pecador, e ele sai de casa e olha para o céu, e como é que está o céu? Com sol. Por quê? Porque o juízo que o homem tem sobre si, ele não é igual à misericórdia de Deus que está sobre ele.
E porque nós estamos sobre o tempo de misericórdia, nós olhamos para o céu e falamos: Deus, esse sol é lindo, mesmo eu sendo pecador, esse sol é lindo. E quando você se arrepende, você começa a olhar para o sol e fala: Deus, eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço. Mas conforme o tempo vai passando, você vai saindo de casa, o sol continua brilhando e você se esquece de que você é pecador. E aí a história se inverte, você sai e fala assim: ué, Deus, sou teu filho, abre esse sol aí. Se eu tenho crédito contigo, lembra dessa? Se eu tenho crédito contigo, Senhor, abre este céu porque eu preciso de chegar ao meu trabalho. E sai assim como se fosse o merecedor. Você olha a lamparina e fala assim: opa, a lamparina está acesa, tudo vai bem. Só que juízo não é lamparina acesa, juízo é reserva de óleo. E aí acontece que você olha para a pessoa que está do seu lado, e você fala assim: ué, peca mais do que eu, faz um monte de besteira, como é que a lamparina dele também está acesa? Julgo dizer que ambos de vocês não têm reserva de óleo. Ouso dizer que vocês não entenderam qual a diferença entre quem tem juízo e quem não tem juízo. Juízo é você olhar para dentro de si e falar assim: Senhor, a minha lamparina está acesa, mas não tem a ver comigo, porque não fui eu quem a acendi. O que eu preciso fazer para manter a chama acesa? Juízo é você se preocupar com a reserva de óleo que você vai ter, e não com manter a chama acesa, porque manter a chama acesa é porque Deus te ama, meu querido. É porque o Senhor, Ele te dá misericórdia a cada manhã, Ele abre o céu a cada manhã, Ele não faz chover a cada manhã, Ele te dá graça. Só que a graça, esse céu aberto, é sobre os bons e sobre os maus, a Bíblia diz. Então nós estamos vendo absurdos acontecendo no nosso meio gospel. Pessoas que antes cantavam para Deus, hoje dizem que não, que é diferente, que a música é racista, que alvo mais que a neve não é alvo, porque não pode ser alvo, porque o evangelho é black, e a lâmpada está acesa. E eu fico indignado, e você fica indignado, só que você não está com o microfone na mão. E aí, quando a gente está com o microfone na mão, a gente pode falar das nossas indignações. E eu posso traduzir a sua indignação também. Porque parece que está melhor desse jeito do que quando cantava para Deus. A lamparina ainda está acesa. Eu tenho certeza de que se esse homem um dia fizer um show gospel, muitas pessoas vão se emocionar e até mesmo entregar a vida para Jesus. Porque não tem a ver com a lamparina acesa, tem a ver com a reserva de óleo. Juízo não virá sobre as lâmpadas acesas, mas ela virá sobre a reserva do óleo. Vamos à frente. O pessoal está fazendo cara de ué, peraí, onde é que ele vai chegar? Vamos para o segundo texto, João 14, 25, 27. Deixa eu tentar trazer um embasamento do que Jesus falou sobre a questão da reserva do óleo. Vamos ler. Tenho dito isso enquanto eu estou com vocês. Jesus falando, ele estava prestes a morrer. Mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de tudo o que eu disse a vocês. O que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai fazer com que você se lembre de todas as coisas que Jesus disse. E o que mais? Ele vai ensinar você todas as coisas. Ele vai ser um ensinador, ele vai ser um memorando na sua cabeça. Olha o que Jesus falou, deixa eu te ensinar o que é isso. Olha o que Jesus falou, deixa eu te ensinar o que é isso. Olha o que Jesus falou, deixa eu te ensinar o que é isso. Amados, eu estou aprendendo a pedir para o Espírito Santo me ensinar. Eu passei quase que toda a parte da minha vida, eu estou com 25 anos, passei quase que toda... Não pode rir, gente, eu estou pregando, a gente está numa igreja evangélica, fiquem sérios, por favor. Eu passei quase que toda a minha vida, vou fazer 42, tentando ensinar o Espírito Santo a me ensinar, com dificuldade em me render e falar: Espírito Santo, eu não sei o que é estar ligado na seiva, me ensina. Deus teve que usar uma pessoa dessa igreja para falar: você não sabe, você não depende do Espírito Santo, você não deixa o Espírito Santo te ensinar. E Jesus disse que o Espírito Santo ele vem fazer isso, ele vem lembrar e ensinar, lembrar e ensinar, lembrar e ensinar. Não que eu tenha alcançado, queridos, porque tem vezes que eu acho que o Espírito Santo me acha um burro e não me ensina nada, porque eu peço, eu falo: Jesus me ensina, e não me ensina, e eu continuo errando do mesmo jeito. Mas é isso que o Espírito Santo vem fazer. E ele disse assim, cadê a Valdomiro? Aí, Valdomiro, deixo com vocês, o quê? A paz. Eu deixo com vocês a paz.
a minha paz que eu lhes dou, não lhe dou a paz como o mundo dá. Não fiquem aflitos e não tenham medo. Quem está enchendo a sua reserva de óleo, ouve o Espírito, é ensinado pelo Espírito, e mesmo em meio a dificuldades, ele tem paz. Porque os teus olhos não estão na chama acesa, os teus olhos estão saber se tua vasilha está se enchendo, se o teu reservatório está se enchendo de óleo. Nós precisamos como igreja nesses últimos dias, nós precisamos como igreja nesse momento que nós estamos vivendo, parar de olhar para uma chama acesa, procurar um ciricutico, procurar um Repleias, um Chenéias, e começar a olhar para ver se a nossa reserva está se enchendo, porque o noivo está às portas e só abre por dentro. Só abre por dentro. Então, indo para o ponto 3, ter juízo é ter reserva de óleo, mesmo tendo a lâmpada acesa, é ser ensinado sobre a postura do reino, é ser lembrado de tudo que Jesus falou, e é andar livre do domínio do medo. Amados, não precisam levantar a mão, eu levanto por vocês, mas quantos de vocês têm andado esses dias e vocês têm sentido medo? Eu tenho sentido. O medo tem tomado conta de nós. O antídoto para o medo não é você vir a um culto e sentir um ciricutico. O antídoto para o medo que não pertence ao reino, a paz que Jesus disse que vai nos dar, não tem a ver com você vir a um culto e olhar para ver se tem uma chama acesa, mas é você todos os dias enchendo o seu depósito de óleo. O Espírito Santo faz isso, e se o Espírito Santo faz isso, deixa ele fazer. Se renda a Ele, deixa Ele te ensinar, deixa Ele te lembrar e deixa Ele colocar em você uma paz que o mundo não pode dar. Por que nós estamos andando com medo? Porque as nossas reservas estão vazias. Porque a nossa intimidade com o Espírito Santo não tem sido a prioridade dentro das nossas casas. Se tem sido da sua, você pode vir aqui à frente e orar por mim e pela minha esposa, porque nós precisamos disso. Por favor, orem por nós. Reconhecemos que não tem sido. Tem sido sustentar a casa, tem sido sustentar o emprego, tem sido tudo isso, mas a prioridade não tem sido olhar para os nossos reservatórios e falar: Senhor, precisamos de óleo, coloca óleo aqui. Ponto 4, devido à demora, todos dormem e as lamparinas se apagam. Queridos, a lamparina se apagou, não sou eu que estou falando, é a parábola. Todos dormiram e as lamparinas se apagaram. Olha o que está escrito lá, ó. O noivo demorou a chegar e todos ficaram com sono, no versículo 5. À meia-noite se ouve um grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então o que aconteceu? Todas as virgens acordaram, prepararam suas candeias e acenderam de novo. Ou seja, vai existir momentos em que, se você continuar olhando somente para a chama que está acesa, essa chama, meu querido, vai ter uma hora que ela se apaga. E aí você fala: Deus me abandonou. Porque os teus olhos continuam estando na chama, e os teus olhos têm que estar no reservatório. Deus não nos criou para nós ficarmos felizes todos os dias, gente. Não sei se te falaram isso não. Deus te criou para ter alegria dentro de você, mas você não vai estar feliz todos os dias. Tem alguns dias que você vai acordar com o pé na terra, e tem alguns dias que você vai acordar com a cabeça no céu. Tem sido assim comigo. Já perguntei para Deus se eu estou em pecado. Ele falou: não, você está vivo, é diferente. Você está vivo. Todas dormiram, a lâmpada se apagou, olha o que eu coloquei ali. Você vai passar por lutas, vai passar por dores, vai passar por dificuldades, vai ter momentos que você vai se sentir oprimido, vai ter momentos que você vai ter crises. Parem de pensar que porque nós somos filhos de Deus, que nós não vamos passar pelas coisas do mundo. Me expliquem Ludmila Feber, me expliquem Devi Titus, uma mulher de Deus que morre com câncer. Me explica, eu não tenho explicação disso. Sendo que outros que a gente gostaria que morressem estão vivos. Confessando pecado. Confessando pecado, meu amor, é confissão de pecado. Perdão. A minha esposa fica brava comigo, fala: você não devia ter falado isso. Mas às vezes eu quero que algumas pessoas morram, gente. Às vezes eu quero morrer, fala: meu Deus do céu, me tira dessa terra, está difícil demais. Como é que você explica? Por quê? Porque nós estamos nesse mundo, sujeitos. Se você ouve, a gente estava ouvindo hoje, a última declaração da Devi Titus, ela sabia, os médicos tinham já desenganado. Devi Titus é uma mulher que trabalha com a mesa, que trabalha com casais.
A última declaração dela foi o seguinte: gente, eu não sei se eu vou estar aqui na noite de Natal. A mesa linda, essa mulher faz uma mesa linda. Eu não sei se eu vou estar aqui na noite de Natal, mas eu quero dizer uma coisa para vocês: honrem o marido de vocês, se vocês honrarem o marido de vocês, os filhos de vocês vão conhecer a Jesus. Meu Deus, a mulher estava com o pulmão comprometido, passou acho que um mês, né, amor? Faleceu. Ouça o que a Ludmila Feber falou antes de morrer, a declaração dessa mulher: gente, eu lutei até aqui, combati o bom combate. A lamparina estava apagada. A lamparina estava apagada. Mas a reserva estava cheia. Se você entrou aqui nessa noite sentindo que a tua lamparina está apagada, eu quero te declarar o seguinte, meu querido: de que não tem a ver com a lamparina apagada, mas tem a ver com a presença do Espírito Santo enchendo a sua vida. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Mas não deixe de buscar o Espírito Santo, não deixe de ter intimidade com Ele, não deixe de todas as manhãs acordar e falar: Espírito Santo, mesmo sem vontade, eu lhe busco, mesmo sem ver, eu lhe adoro. Minha lamparina está apagada, Senhor, porque eu estou vendo que a noite veio e eu dormi. Eu estou sentindo como se eu estivesse dormindo, mas Espírito Santo, enche o meu reservatório de óleo. Enche a minha vida de óleo. É no meio da perseguição, é no meio da dor em que o seu caráter vai ser provado, é no meio da dor em que o seu relacionamento com Deus vai ser provado. Meu amor é aqui, ó. Mas meu irmão e meu amor, quando você, é muito amor, gente, é muito amor. Essa mulher aqui é uma bênção. Vamos aplaudir a Jesus pela vida da minha esposa? Que se não fosse ela, essa palavra não teria acontecido hoje. Glória a Jesus. Meu amor e meus irmãos, se quando a sua lamparina estiver apagada, se no dia da tua fraqueza você se mostrar fraco, aonde vai estar a força de Deus? Mantenham firmes a confissão da sua esperança. Ele é fiel que prometeu. Considerem os demais para estimularem ao amor e às boas obras, e não deixem de congregar, mas corrijam uns aos outros, porque o dia que o noivo vai te chamar vai chegar. Esteja perto, esteja próximo, esteja junto. Não fuja da igreja no dia em que a sua lamparina estiver apagada. Não fuja das correções, não fuja das pessoas, não fuja do profeta, porque vai chegar. Eu não sei quando. Só o Pai sabe o tempo, nem Jesus sabe o tempo. Mas a opressão vai passar, o pânico vai passar, a dor vai passar. Você é filho, eu sou filho. A tua lamparina pode estar apagada, mas não tem a ver com a lamparina apagada, tem a ver com o reservatório de óleo. Vai enchendo no dia da tribulação, vai enchendo, porque se você me buscar no dia da tua tribulação, eu vou te responder. Quando passar pelas águas, elas não te submergirão, mas você vai passar pelas águas. Quando passar pelo fogo, ele não te queimará, mas você vai passar pelo fogo. É Deus. Ponto 5. O noivo chamará. As lâmpadas precisam ser acesas e os reservatórios devem estar cheios. Quando o noivo chama, todos ouvem. Quando o noivo chama, todos acenderão de novo as lâmpadas. Só que entra no reino quem tem óleo para manter a lâmpada acesa. Você precisa de praticar a intimidade. Você precisa de ter um relacionamento constante. E você precisa de ter comunhão com o noivo e com as noivas. Quer encher o teu reservatório de óleo? Pratique a intimidade, você e Deus. Eu descobri uma coisa esses dias que mudou totalmente a minha forma de ver o quarto, o tempo de quarto, o tempo de comunhão. A Bíblia diz que quando você quiser orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, porque quando você entra no teu quarto, fecha a tua porta, Deus te vê. Você não entra no teu quarto para ver a Deus, você entra no teu quarto para que Deus te veja. Isso é prática de intimidade. E tem muitas vezes em que você vai entrar no teu quarto, Deus vai te ver, e você não vai ver a Deus. Mas o teu quarto é para Deus te ver. Algum dia Ele se revela a você. Mas o propósito do quarto é Deus te ver. Pratique a intimidade. Tenha um relacionamento constante com o Espírito Santo. Fale com Ele. Converse com Ele. Apareça um louco no meio da rua falando sozinho. Converse com Ele. E pratique a comunhão com Deus e com a noiva.
Gente, comunhão com a igreja tem tudo a ver com o reservatório de óleo cheio, porque é no meio da comunhão, é no meio disso que nós estamos conversando, é no meio do que nós estamos falando. Nós vamos terminar agora lendo Efésios 4, 17 ao 30, é no meio disso daqui que Deus começa a tratar o seu caráter, e no meio da dificuldade, Ele começa a trazer para você o que você precisa de mudar, o que você precisa de fazer, como que o seu caráter precisa de ser mudado, e isso tem a ver com o seu reservatório sendo cheio. Vamos lá, Efésios 4, 17 a 30, para nós finalizarmos aqui. O pessoal do louvor vai tocando, eu vou ficando meio circuiteado aqui. Portanto, em nome do Senhor, eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor, a mente deles está na escuridão, ou seja, eles continuam dormindo. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisa indecente, ou seja, não têm se ocupado em encher as suas reservas de óleo. Não vivam como eles. Vamos lá, para frente. Mas não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza vocês ouviram falar dele, e como seus seguidores aprenderam a verdade que está em Jesus. Isso fala do Espírito Santo te falando da verdade, te lembrando da verdade. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados, e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com uma nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, ao qual é o correto e dedicado a Ele. Mas não foi esta maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza, vocês ouviram falar dele, e como seus seguidores aprenderam a verdade que está em Jesus. Não, aqui já passei, eu dupliquei, perdão. Por isso, não mintam mais. Pode passar, isso aí. Que cada um diga a verdade para com seu irmão. Isso fala de relacionamento. Isso fala de você estar no meio do corpo. Isso fala de você lembrar da verdade de Jesus, se encher da verdade de Jesus, se revestir da verdade de Jesus, vir para o meio da congregação e mudar de atitude. Não mintam mais, digam a verdade para o seu irmão na fé. Todos somos membros do mesmo corpo. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que vocês pequem, e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem o diabo a oportunidade de tentar vocês. Quem roubava, não roube mais, comece a trabalhar, a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros. Fala de relacionamento. Usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé, a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E você fala: mas o que isso tem a ver com a questão de encher o óleo? Como é que você se baseia nisso dizendo isso? É porque o texto termina assim, dizendo: e não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste. Não apaguem o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito, que é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, é a garantia de que chegará o dia em que Deus abrirá a porta por dentro, e Ele abrirá a porta e fala assim: entra quem tem óleo. Por isso que o Espírito Santo não pode ser apagado, e para ele não ser apagado, é a comunhão com Ele, é andar com Ele, e é a comunhão com a igreja, é a manifestação de que você tem o seu caráter modificado, mesmo em tempos de lâmpada apagada, mesmo em tempos de lâmpada apagada. E para finalizar, agora eu finalizo mesmo. Os que entram são os que são conhecidos e que têm óleos em suas reservas. Óleo nas suas reservas não pode ser comprado. Por isso que quando eles falaram: me dê um pouco do seu óleo, não é porque eu não posso te dar o óleo, é porque esse óleo é relacionamento, é tempo, é dia a dia, é vida com Deus. É o Espírito Santo. Eu não posso te dar isso. Se pudesse impor as mãos e falar assim: olha, receba o óleo do Espírito Santo e fique cheio dele o resto da sua vida, seria muito fácil. Não se pode comprar. Existe um preço de comunhão com Deus e com os seus irmãos para que esse óleo seja cheio. Os óleos nas reservas só pode ser conseguido com comunhão praticada, exercida em vida com o Espírito Santo, com as demais noivas. E para finalizar, Mateus 25:13 diz assim: mais tarde as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixa entrar. E o noivo respondeu: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Não conheço vocês, não sei quem vocês são, porque tem a ver com relacionamento. Nós vamos fechar esse mês
de transbordando no reino. E eu queria que essa palavra, ela entrasse na sua mente dessa forma. Não tem a ver com a lamparina acesa, tem a ver com o seu reservatório de óleo. Quer acessar o reino? Busque o Espírito Santo. Tenha intimidade com Ele. E comungue, se exponha, peça ajuda. Trabalhe no seu caráter. A tua lamparina pode estar apagada, mas seja um homem e uma mulher de juízo, porque os ajuizados são aqueles que conhecem a Deus e são conhecidos por Ele. Se você puder ficar de pé, vamos orar, vamos colocar diante de Deus isso, coloque a sua vida diante dEle. Espírito Santo de Deus, eu passei muito tempo da minha vida achando que eu podia te ensinar ou te mostrar alguma coisa, mas na verdade eu preciso de Ti, Espírito Santo de Deus. Eu preciso da sua vida em mim, eu preciso que o Senhor me ensine, me mostre, me faça lembrar, eu preciso de entender as coisas que estão ainda não reveladas a mim, eu preciso de andar contigo, eu preciso ser cheio de Ti. Quebra na minha vida, na minha casa, no meu casamento, na minha família, toda a barreira que me impede de buscar a intimidade contigo e de colocar isso como a coisa mais importante da nossa casa. Espírito Santo de Deus, mesmo em tempos onde nós estamos vendo que as lamparinas estão apagadas, às vezes os ânimos amuados, mas que nós possamos continuar buscando a Tua presença, possamos continuar buscando a intimidade contigo, possamos continuar nos expondo ao relacionamento com as pessoas, porque virá, porque acontecerá, porque a porta será aberta, porque nós ouviremos o noivo chamando, porque nós ainda veremos as nossas lâmpadas acesas, e nós veremos nossa vida, nossa família, nossa casa, nossa comunidade queimando por Ti, mas conhecidos por Ti em primeiro lugar. O Senhor conhece o meu nome, que o meu nome seja conhecido por Ti, que a minha vida seja conhecida por Ti, que a vida da minha esposa, da minha casa, da minha família, desta igreja, os que estão aqui, que todos sejam conhecidos por Ti. Espírito Santo de Deus, batiza cada um com arrependimento, com juízo, que sejamos ajuizados a partir de hoje, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus. As minhas lamparinas